Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a quinta da espiritualidade. Olá, Saint Drogo ou Saint Drogon em francês nasceu por volta de 1105 em Epnoir, uma vila na região de Flandres, atual norte da França, próximo à fronteira com a Bélgica. Ele pertencia a uma família nobre, mas sua vida foi marcada por tragédias desde o início. Sua mãe morreu durante o parto, o que o deixou órfão de mãe logo ao nascer. Seu pai também faleceu quando Drogo ainda era jovem, deixando-o sob os cuidados de parentes. O nome Drogon é a forma francesa de Drogo, comum na região de Flandres e Hainaut, onde ele viveu. De Seibourg especifica sua associação com a vila, onde passou a maior parte de sua vida como eremita. Esse título reflete como ele era conhecido localmente, distinguindo-o de outros santos com nomes semelhantes, como Drogo de Metz, um bispo do século IX, filho de Carlos Magno, que não tem relação com ele. Aos 18 anos, Drogo teve uma crise espiritual ao descobrir que seu nascimento havia causado a morte de sua mãe. Sentindo-se culpado, ele decidiu renunciar à sua herança e aos privilégios de sua posição social, optando por uma vida de penitência e simplicidade. A escolha de Drogon também carrega um tom afetuoso, usado pelos habitantes de Seibourg ao se referirem a ele como um santo próximo e acessível, quase como filho da terra. O Santo Pastor. Esse apelido surgiu durante os anos em que Drogo trabalhou como pastor em Bilgs de Seibourg. Ele não era apenas um cuidador de ovelhas, mas também um guia espiritual para os camponeses, ensinando-os a viver com simplicidade e fé. Os pastores da região o viam como um exemplo de humildade e resistência, especialmente por sua habilidade em prever mudanças climáticas e tratar doenças dos animais com métodos naturais. O título reflete uma veneração prática. Ele era um santo do povo, não um teólogo distante ou um nobre inacessível. Sua bondade e devoção começaram a chamar a atenção, mas ele evitava qualquer tipo de fama. Mais tarde, Drogo sentiu um chamado para peregrinar. Ele viajou a Roma pelo menos 6 vezes. Algumas fontes dizem até 9. Uma jornada impressionante para a época, considerando as dificuldades de transporte e os perigos das estradas medievais. Durante essas peregrinações, ele visitava santuários importantes, como os de São Pedro e São Paulo, buscando expiar o que considerava seus pecados, especialmente a culpa pela morte da mãe. Sua vida como eremita. Por volta dos 20 anos, Drogo decidiu se isolar completamente do mundo. Ele se estabeleceu em Seibourg, onde pediu permissão à igreja local para viver como eremita. Construiu uma pequena cela anexa à igreja de São Martinho, onde passou o resto de sua vida. A cela era tão pequena que ele mal podia se mover, com uma única janela pela qual recebia alimentos e se comunicava com o exterior. Durante esse período, Drogo teria sofrido uma deformidade física ou doença que o deixou desfigurado. Algumas fontes sugerem uma condição na pele ou uma lesão facial. Isso reforçou sua fama como um santo que carregava sua cruz com paciência e humildade. Ele vivia de pão, água e oração, rejeitando qualquer conforto material. Agora citaremos algumas datas específicas. Por volta de 1250, cerca de 64 anos após sua morte, a popularidade de Drogo como santo local havia crescido tanto que sua cela original anexa à igreja de São Martinho, em Seibourg, foi reformada e ampliada. Isso não significava um aumento no espaço onde ele viveu, mas sim a construção de uma área ao redor para receber peregrinos que vinham rezar e deixar oferendas. Esse evento marca o início de uma devoção mais estruturada, com a igreja local começando a organizar celebrações regulares em sua honra. A data sugere que, mesmo décadas após sua morte, os relatos de milagres e sua fama continuavam vivos na memória coletiva.
Em 1304, um incêndio acidental atingiu a igreja de São Martinho, destruindo parte da estrutura, incluindo a cela onde Drogo havia vivido. Apesar disso, as relíquias atribuídas a ele, possivelmente ossos ou itens pessoais, como seu hábito ou uma cruz de madeira que usava, foram encontradas intactas entre os escombros. Esse evento foi interpretado como um sinal de sua santidade e proteção divina, aumentando ainda mais sua veneração. Após o incêndio, as relíquias foram transferidas para uma nova capela construída em sua homenagem, que se tornou um ponto focal para peregrinações na região. Em 1500, a Irmandade de São Drogo foi estabelecida em Cibourg como uma organização leiga, dedicada a perpetuar seu legado. Composta por moradores locais, especialmente pastores e órfãos, a Irmandade cuidava de pessoas em situações de vulnerabilidade, como viúvas e crianças sem família. Em nome do santo, eles também organizavam procissões anuais e arrecadavam donativos para manter a capela onde suas relíquias estavam guardadas. A fundação dessa Irmandade mostra como Drogo continuou sendo uma figura central na vida comunitária de Cibourg por mais de 3 séculos após sua morte. Agora vamos a alguns locais associados. Bilks, uma pequena aldeia próxima a Cibourg, foi o local onde Drogo começou sua vida como pastor, antes de suas peregrinações. Lá, ele trabalhava para uma família local, possivelmente ligada à sua própria linhagem nobre, cuidando de rebanhos de campos abertos. A aldeia era conhecida por sua economia rural, e Drogo se destacava por sua paciência e por compartilhar comida com outros trabalhadores, mesmo sendo de origem nobre. Hoje, Bilks não tem monumentos específicos dedicados a ele, mas os moradores locais ainda associam o santo à sua história. Arras. Durante suas múltiplas peregrinações a Roma, Drogo passava por Arras, uma cidade estratégica no norte da França. Ele descansava na igreja de São João Batista, um ponto de parada comum para peregrinos na rota para o sul. Há relatos de que em uma dessas visitas ele teria distribuído pão a mendigos que encontrou no caminho, ganhando a simpatia dos habitantes locais. Arras, sendo um centro comercial e religioso na época, servia como palco temporário para a generosidade de Drogo, reforçando sua fama como um santo compassivo. Valenciennes, uma cidade maior, a poucos quilômetros de Cibourg, foi onde a história de Drogo ganhou eco entre os camponeses e artesãos. Enquanto ele vivia como eremita, pessoas de Valenciennes viajavam até sua cela para pedir conselhos ou bênçãos. Após sua morte, a cidade tornou-se um ponto de disseminação oral de suas lendas, com contadores de histórias narrando seus milagres em feiras e igrejas. A proximidade com Cibourg fez de Valenciennes um centro secundário de devoção, embora sem relíquias ou igrejas dedicadas exclusivamente a ele. Milagres e o dom da bilocação. Uma das histórias mais intrigantes sobre São Drogo é o suposto dom da bilocação. A capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, segundo a tradição. Enquanto ele permanecia em sua cela, algumas pessoas afirmavam tê-lo visto trabalhando nos campos ou ajudando os pobres em Cibourg. Esse fenômeno foi interpretado como um sinal de sua santidade e proximidade com o divino. Outro milagre atribuído a ele ocorreu após sua morte. Dizem que sua cela pegou fogo durante uma procissão em sua homenagem, mas seu corpo permaneceu intacto, o que foi visto como uma prova de sua proteção divina. Cura de uma criança doente. Em um incidente relatado após sua morte, uma mãe desesperada levou seu filho pequeno, que sofria de febre alta e convulsões, até a janela da cela de Drogo, já então um local de peregrinação. Ela colocou a mão da criança perto da abertura e rezou por sua intercessão. No dia seguinte, a febre havia desaparecido e a criança começou a andar novamente, algo que os médicos da época consideraram impossível. Esse milagre foi um dos primeiros a solidificar sua fama póstuma como um santo curador. A história se espalhou rapidamente, atraindo mais famílias com crianças doentes à capela de Cibourg. Chuva milagrosa durante a seca. Durante o verão particularmente seco em Flandres, data exata incerta, mas provavelmente no final do século XII,
Os agricultores da região estavam à perda total de suas colheitas. Um grupo deles se reuniu perto da cela de Drogo, trazendo oferendas de grãos e velas, e pediu sua ajuda. Horas depois, uma chuva forte e inesperada caiu sobre os campos, enquanto áreas vizinhas permaneceram secas. Os moradores atribuíram isso à intervenção de Drogo, reforçando sua ligação com a vida rural. Esse milagre é lembrado como símbolo de sua proteção sobre os trabalhadores da terra. Domesticação de um lobo. Em uma lenda local, um pastor de Seiborg enfrentava ataques frequentes de um lobo que matava suas ovelhas. Desesperado, ele foi até a cela de Drogo, ainda vivo na época, e pediu sua bênção. No dia seguinte, o lobo apareceu novamente, mas em vez de atacar, ficou parado, olhando para o pastor, e depois fugiu para a floresta, nunca mais retornando. Os moradores interpretaram isso como um sinal de que Drogo tinha poder até sobre os animais selvagens. Esse evento fortaleceu sua imagem como guardião dos rebanhos e dos pastores. Sandrogo morreu em 16 de abril de 1186, aos 81 anos, após décadas de vida ascética. Ele foi enterrado em Seborg e sua cela tornou-se um local de peregrinação. Sua festa é celebrada no dia 16 de abril na Igreja Católica, padroeiro e devoção. Sandrogo é reconhecido como um padroeiro de várias causas, incluindo pastores, por sua vida cuidando de ovelhas, pessoas consideradas feias ou desfiguradas devido à sua aparência afetada pela doença, café. Curiosamente, ele é associado aos amantes de café em algumas tradições modernas, embora isso seja mais um folclore contemporâneo do que uma ligação histórica, talvez por sua vigília constante em oração. Órfãos, por ter perdido os pais cedo, doentes e sofredores, por sua vida de penitência e paciência. Algumas curiosidades. Drogo é um santo particularmente querido na região de Flandres, e norte da França, mas sua fama não se espalhou amplamente como a de outros santos medievais. Seu nome de origem germânica significa fantasma ou portadora, o que alguns veem como simbólico de sua vida quase etérea e desapegada do mundo. Apesar de sua obscuridade, ele ganhou um pequeno culto moderno na internet, onde é às vezes mencionado como um santo mais estranho ou padroeiro dos feios, em tom afetuoso ou humorístico. Embora menos conhecido globalmente, Sandrogo permanece um exemplo poderoso de transformação pessoal e dedicação à fé, especialmente para as comunidades rurais que o viam como um intercessor acessível. Sua festa, celebrada em 16 de abril, e seu papel como padroeiro de causas tão diversas quanto os amantes de café, uma associação moderna curiosa, e os trabalhadores do campo, destacam a versatilidade de seu legado. Em resumo, Sandrogo é um testemunho da força da simplicidade e da espiritualidade vivida, um santo cuja obscuridade relativa não diminui o impacto duradouro que exerceu sobre aqueles que o conheceram e veneraram. Se você nos acompanhou até aqui, por favor, curta, se inscreva e até o próximo vídeo.